E no vídeo de hoje, o que torna a Red Bull tão dominante nessa temporada? Será que é só a sua aerodinâmica? Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula 1 Esportes. Se você puder, já deixa seu like e se inscreve no canal. Bom, não é segredo para ninguém que a Red Bull produz uma enorme carga de downforce. Consegue ser também eficiente em linha reta, seja com DS aberto ou fechado. Mas algo é fundamental para o nível de aderência que ela produz. Então, vamos explorar um pouco mais dos segredos da Red Bull. Bem, no ano passado, em uma entrevista com Mark Hughes, da revista The Race, Adrian Newey, que é o gênio do efeito solo, fez uma surpreendente revelação, dizendo que o seu foco maior era a suspensão dianteira e a traseira. Isso é uma pista sobre o forte desempenho da Red Bull nesses últimos 2 anos. Além disso, construir em cima de uma plataforma mecânica do ano passado ajudou o RB19 a dar um passo de desempenho maior do que os rivais pensavam ser possível. A Red Bull tem um melhor conceito disparado, mas será onde está o foco disso? Será que é apenas no design aerodinâmico? Veremos que a suspensão da Red Bull tem um papel fundamental para justificar todo esse desempenho, mas temos que lembrar que tudo em um carro de Fórmula 1 está conectado quando se trata de desempenho. Então, não há uma receita mágica, não é um único ponto específico, mas um conjunto de fatores. Só que Adrian Newey declarar que o foco dele é a suspensão, podemos imaginar a partir daí o tamanho da importância do design que a suspensão traz para o carro da Red Bull, algo que os rivais perderam de vista. Houve muita conversa sobre a Red Bull ter acertado o conceito do carro ideal para essas regulamentações. Isso ficou tão evidente que praticamente todas as equipes, com exceção da Ferrari e da Mercedes, se inspiraram nos designs dos sidepods da Red Bull. Porém, tanto a Ferrari quanto a Mercedes achavam que suas abordagens diferentes poderiam ser desenvolvidas o suficiente para vencer a Red Bull, mas subestimaram o potencial dos taurinos. Mas antes, vamos fazer um paralelo com Aston Martin. Seu carro tem sido injustamente caracterizado como basicamente uma cópia da Red Bull. A Aston Martin não é uma cópia direta. Sim, tem essas semelhanças nos sidepods laterais, na filosofia do assoalho e possivelmente no design do chassi abaixo. Mas há uma diferença fundamental e está na suspensão. Bom, mas o que é essa suspensão pull rod e push rod? Vamos fazer uma breve explicação. O push rod tem a sua haste apontada para cima e tem por objetivo ajudar a reduzir o centro de gravidade do carro, permitindo que o chassi fique mais abaixo. Já o pull rod tem a sua haste apontada para baixo e tem por objetivo ajudar a melhorar a eficiência aerodinâmica do carro, permitindo que o fluxo de ar seja direcionado de forma mais eficiente sob o chassi. Cada modelo de suspensão é usado pelas equipes de acordo com o conceito e do projeto do carro. Quando a Red Bull foi lançada no ano passado, ela mudou a geometria da sua suspensão. Em vez da configuração Push Rod na frente, Adrian Newey usou o Pull Rod, e na traseira, em vez do Pull Rod, era o Push Rod. Isso foi mantido esse ano também. Enquanto isso, a Aston Martin usa o oposto, com o Push Rod na frente e a configuração Pull Rod da Mercedes na traseira, que foi graças à sua parceria com as flechas de prata. Porém, isso não se trata apenas da suspensão, mas sim de toda a geometria do carro. Existem outras diferenças muito significativas a serem observadas. O que a Red Bull conseguiu fazer foi empregar configurações extremas em seu carro para dar uma vantagem aerodinâmica importante, mantendo sua plataforma mecânica em uma janela precisa. É por isso que mesmo a Aston Martin com um carro muito semelhante ao conceito da Red Bull, ainda está em bastante desvantagem de ritmo. Toda a equipe de Fórmula 1 busca controlar a plataforma de seus carros o mais precisamente possível. Isso ocorre porque quanto mais consistente é a atitude do carro, melhor é o desempenho aerodinâmico. É por isso que a suspensão ativa foi tão eficaz antes de ser banida no final de 1993. A suspensão ativa foi banida da Fórmula 1 em 93 porque foi considerada muito cara e tecnologicamente avançada.
o que poderia criar uma grande diferença de desempenho entre as equipes com mais recursos financeiros e as equipes menores. É também por isso que sistemas hidráulicos complexos mais tarde surgiram na Fórmula 1, à medida que as equipes encontraram outras maneiras de controlar a plataforma para o ganho aerodinâmico. Mas para 2022, as regulamentações de suspensão foram simplificadas, tanto em termos das configurações permitidas quanto de uso de atuação hidráulica. Isso significou uma ênfase maior no controle mecânico tradicional da suspensão. Ou seja, a Red Bull tinha um bom controle mecânico da suspensão no ano passado e conseguiu manter isso esse ano. A suspensão dianteira da Red Bull usa um anti-mergulho extremo, mas o que é esse anti-mergulho? O anti-mergulho na suspensão da Fórmula 1 é uma configuração que ajuda a manter o carro estável durante a frenagem, reduzindo a compressão da suspensão dianteira. Isso é alcançado montando o braço dianteiro da bandeja superior mais alto em relação ao braço traseiro, criando um ângulo que resiste à transferência de peso para a frente do carro durante a frenagem. Isso foi mantido esse ano, mas houve outra mudança significativa. Agora, na suspensão traseira. No ano passado, a perna traseira da bandeja superior da suspensão traseira da Red Bull era montado no topo da caixa de câmbio, mas para 2023, isso foi movido para ser montado em uma estrutura adicional que fica um pouco acima do topo da caixa de câmbio. Não dá para ver muito bem na imagem, mas podemos perceber uma diferença na altura da perna traseira do RB18 em relação ao RB19. Mas, quais efeitos essa mudança na altura da suspensão ocasiona? Bom, ela gera o efeito anti-lift, que ajuda a manter o equilíbrio do carro durante a frenagem, reduzindo a elevação da suspensão traseira. Basicamente, isso ajuda a manter os pneus traseiros em contato com o asfalto e proporciona mais aderência e estabilidade ao carro. Então, a partir disso, podemos concluir o que? Se essa suspensão ajuda a manter o carro com mais contato ao solo, e o efeito solo é o fundamento essencial desse regulamento, logo, a Red Bull consegue andar com um carro mais baixo, que gera uma carga maior do efeito solo no assoalho e proporciona mais downforce. Os truques geniais da suspensão da Red Bull impedem que o carro, mesmo andando mais baixo, sofra com porpoising. Além disso, essa configuração também tem a vantagem de ajudar na eficácia do DRS. A Red Bull tem algo tipo um efeito de DRS triplo. A ativação do DRS reduz um pouco o arrasto do assoalho. Esse truque também tem o efeito da suspensão por trás, pois ela faz com que os componentes trabalhem em conjunto para aumentar a eficiência aerodinâmica, fazendo o carro virar um foguete nas retas. Mas nem tudo são flores. Uma desvantagem que a Red Bull tem por conta disso é que o carro não consegue chegar na temperatura ideal de aquecimento dos pneus dianteiros, o que significa que é difícil alcançar a temperatura do pneu para uma volta de classificação. Isso explica por que a vantagem da Red Bull é apenas de 2 ou 3 décimos na classificação, mas na corrida é em torno de 7 a 8 décimos. Isso pode ter influenciado na saída de Pérez no GP da Austrália, onde o carro não conseguia encontrar a temperatura ideal nos pneus. Max também teve algumas escapadas na corrida. Mas por que isso? Porque a suspensão dianteira, quando gera o efeito de anti-mergulho, reduz a sensibilidade e a sensação do pedal do freio. Apesar de ser um problema, não é nada tão grave que não possa ser administrado. Talvez a Red Bull sofra um pouco em Mônaco, onde tem poucas áreas de DRS e ultrapassagens, mas isso caso eles não façam a pole position. Mas então, por que as outras equipes não copiam a Red Bull? Simples, por conta do teto de gastos. Mudanças na estrutura da suspensão são bem caras, mas possivelmente as outras equipes seguirão pelo mesmo caminho da Red Bull em 2024. A questão é: será que no próximo ano a Red Bull irá inventar outro truque avançado e ficar novamente um passo à frente das demais? Ou será que as outras equipes vão chegar na Red Bull? Diz aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.